Queridos, boa noite a todos, graças e paz. É um prazer estar com vocês aqui essa noite. Confesso a vocês que eu já estou em casa. Fiquei muito feliz de conhecer esse povo lindo, essa igreja linda. Esse pastorzão aqui, que já considero como um amigo. Obrigado, pastor. Bem-vindos. Patrícia, bem-vinda também. Muito bom ter você com a gente aqui. Obrigada, Terra. Coisa linda. Já me sinto em casa, Igreja Preta, gente. Tem meu coração. E o nosso papo é sobre isso. A gente vai trocar essa ideia aqui no Hangout. A gente acredita muito que é preciso vencer o racismo estrutural. E eu queria já, assim, repudiando a fala do vice-presidente da República, embora a gente respeite e reconheça as autoridades, mas hoje ele foi muito feliz numa fala acerca do que aconteceu em São Paulo, no Carrefour, e dizendo que o racismo não existe no Brasil. Isso é uma mentira, porque na verdade o racismo existe inclusive dentro da igreja. E nós, como igreja, não devemos apenas orar sobre isso, mas nós devemos ser ativos para combater essa realidade. Eu lembro que eu trocando uma ideia com alguns jovens negros da nossa comunidade de fé, e eles falaram: pastor, a gente sofre racismo às vezes dentro da própria comunidade. E hoje a gente está aqui para trocar essa ideia, para falar um pouco sobre isso. E também, claro, né, a gente não vai perder essa oportunidade para falar dessa influência, esse rio de Deus aí que está influenciando o Brasil. Eu estou muito feliz com tudo que Deus está fazendo na vida da Patrícia. Então esses são os dois temas, e vocês vão poder fazer perguntas, tá certo? Beleza? Eu sei que tem a galera que já vem preparadinho assim para botar a gente naquele clima. Você que está com a gente ao vivo aí, ó, vai no chat, faz a sua pergunta. O nosso time vai passar para a gente vai compartilhar. Bem, fala para mim assim, Diogo, você já sofreu racismo? Como é que é isso para você? Como é que foi? Como é que você lidou com isso? Eu já tive uma situação muito desconfortável, né? Eu sou um jovem ministro da Palavra de Deus, hoje casado. Bem casado? Muito bem casado, por sinal, né? Deus foi bom. Você jejuou muito? Deus não foi bom, Deus foi maravilhoso. Começou Porque a me cortar. gente, Tá? É normal. Eu disse lá no gabinete, lá brincando lá com um rapaz, que Deus é bom quem faz a obra de Deus. Se você é desprovido de beleza, faça a obra de Deus, que você vai ter uma mulher bonita. O segredo é esse. Então, gente, eu tive uma situação muito complicada na rodoviária. Certa feita, eu estava sem telefone, o pastor meu telefone descarregou, e eu passei numa livraria para comprar um livro, né? Para olhando na estrada. Eu estava indo do Rio para Nova Friburgo, era um tempo de estrada, e eu falei: não, vou aproveitar esse tempo para ler. Eu cheguei até essa livraria, fui comprar um livro, e quando eu entrei, estava tentando escolher um livro ali, só que eu fiquei uns 20 minutos dentro da livraria e não consegui achar nada que fosse interessante, né? Eu saí, quando eu estava indo a caminho do local para pegar o ônibus, uma vendedora veio atrás de mim e me abordou e falou assim: você levanta a sua camisa porque você roubou um livro, você roubou um livro. Eu falei: não roubei o livro. Você roubou um livro? Eu falei: não roubei o livro. Aí eu já comecei a me sentir muito desconfortável, e foi uma coisa assim, vocês não têm noção, foi muito, muito ruim para mim. Todo mundo começou a me olhar, as pessoas paravam: não roubou, não roubou, roubou. Eu levantei a camisa e ela viu que eu não tinha roubado. Aí ela: me desculpe. Eu falei: não, agora eu quero que você chame a polícia. Aí chegou o policial até o local que nós estávamos. Eu liguei para o meu irmão, que na época eu tinha 19 para 20 anos, liguei para o meu irmão veio correndo, ficou sabendo de toda a situação. E já chegou com o advogado e nós começamos a conversar. Resumindo, gente, aquela vendedora, ela teve uma atitude muito, muito precipitada, né? Ela teve um preconceito de uma coisa que não aconteceu. E quando eu me dei na situação, já estava dentro da delegacia, o advogado já estava com tudo na mão. E o delegado também, ele disse: você vai ser acusada por racismo. E ela começou a chorar. Teve uma hora que o policial me chamou no canto e ele disse assim: Diogo, você tem toda a razão de tudo que está acontecendo. Você está aqui, ela te tratou com racismo, isso é preconceito, mas essa menina, ela tem 22 anos, ela veio da Paraíba, ela não tem uma família. Esse emprego é um emprego que ela está fazendo uma experiência de 3 meses.
E meu irmão olhou para mim, eu olhei para meu irmão, entendendo que ela errou de fato, e errou feio, mas foi um momento que o Espírito Santo de Deus palestrou no meu coração, e eu liberei perdão, e eu lembrei da palavra que bem-aventurados que têm misericórdia, né? Uau! E eu perdoei. Agora, eu queria só assim dar uma deixa aqui, que na verdade a decisão foi dele. Primeiro, claro, de perdoar e de não seguir à frente. Ele poderia simplesmente perdoar e simplesmente ter esse enfrentamento. Sim. E isso precisa estar muito claro para você, porque muitas vezes as pessoas querem manipular a gente acerca das nossas decisões, e nós não podemos ser manipulados, principalmente num tema como esse que fere, porque na verdade ninguém vai de fato saber o que é o racismo até que ele sofra. Sim. Então não tem como você se comover pela dor do outro se você não passou por aquilo. Perfeito. Mas brilhante e incrível. Patrícia, você? Sou o sangue do Cordeiro. Sou o sangue do Cordeiro, porque assim, esse episódio aconteceu com ele numa rodoviária. Comigo acontece todos os dias na internet, né? Sério? Sério. Uau. Sério. Mas eu louvo a Deus porque a maioria das pessoas são pessoas carinhosas, muito positivas, com comentários maravilhosos e não comentários maldosos, né? Foi num vídeo que eu fiz falando sobre todos os cabelos que eu já tive. E teve um comentário de uma mulher que ela comentou assim, na verdade eu fiz o vídeo com o meu cabelo natural, mostrando todos os cabelos que eu tinha no fundo assim do vídeo. E ela falou assim, é verdade, todos os cabelos que ela colocou são lindos, mas esse que ela está atualmente é muito bom para lavar louça. E o Diogo estava comigo do lado, na hora, comecei a chorar. E ele, o que foi, amor, o que foi? Eu falei, Diogo, olha isso aqui. Aí ele, pô, sério, você está chorando por causa disso? Falei, sim, mas pela maldade do ser humano, sabe? Ela não ia ganhar absolutamente nada com aquilo. E o intuito dela foi completamente me ferir mesmo, e ela conseguiu, né, de alguma forma. Mas, na hora eu parei, eu comecei a orar, eu falei, Senhor, por quê? Sabe, essa maldade, por que as pessoas perdem tempo destilando ódio num comentário na internet? Será que elas acham que a gente não lê? E então foi onde o Senhor falou comigo, Patrícia, o problema não é você. Uau. O problema nunca foi, nunca será você. O problema está na pessoa, sabe? A maldade flui dela a ponto dela ter que destilar num comentário. Então fique tranquilo, porque o problema não é você. Você é perfeito, eu te criei, eu sou maravilhoso. Uau. E é isso. E você é maravilhosa. Mas, sim, pode ver, né, que realmente... Para com isso. Para. Que bom, hein, gente? Mas essa é uma realidade. Eu queria dizer que racismo é pecado. E a gente precisa estar muito atento acerca dessa realidade, principalmente na igreja, para que a gente possa enfrentar e fazer a diferença. Infelizmente, a cidade de Niterói é uma das cidades que tem realmente o maior índice de racismo, segundo pesquisas e aquilo que foi apurado pela Secretaria de Segurança, tendo em vista o número de denúncias que foram feitas. Mas eu creio que hoje no mundo espiritual nós estamos quebrando essa realidade como igreja, porque igreja precisa liderar a narrativa, a gente precisa pregar o evangelho de muitas formas. Então eu, como ministro do Senhor, quero pedir perdão, declarar no mundo espiritual que a minha cidade não será uma cidade racista. A minha cidade vai curar essa geração, nós vamos curar essa geração. Nós valorizamos negros, brancos, índios, enfim, e nós entendemos que cada pessoa carrega algo muito importante e que faz a diferença. Mas já tem perguntas rolando, e o pessoal está falando de casa, tem pergunta de casa, tem pergunta daqui. Quem tem uma pergunta para fazer aí, galera? Quem tem uma pergunta sobre esse tema? Todo mundo de uma vez só levantou a mão? Não pode ser todo mundo. Vai, Bia, fala comigo aqui que a gente já vai compartilhar com vocês. São muitas pessoas. Legal. A pergunta é a seguinte, direcionada para vocês, é claro, esse casal que tem influenciado em muito, e conversando um pouquinho com eles assim, essa parceria, esse equilíbrio de vocês, isso é incrível, e eu sei que é só o começo, Deus vai fazer muito mais. Bem, a pergunta está relacionada tanto à influência digital que vocês exercem, quanto o fato de Deus estar levantando você, que é uma negra, e isso está quebrando o tabu. Como é que você vê isso? Você entende que é uma resposta de Deus para essa geração? É uma resposta de Deus para os negros? Eles podem ocupar o lugar, eles podem sonhar, eles podem, sabe, ser influência na sociedade. Como é que é isso, Patrícia?
Então, quando tudo começou, eu me perguntava, Deus, por que eu? Né? Uma pessoa completamente fora do padrão, na visão de algumas pessoas. Deus, por que eu? E Deus falou, Patrícia, cala a boca, você não sabe de nada. Praticamente isso, né? E Deus falou, não, Patrícia, é porque através de você eu quero mostrar que realmente o cristianismo vai muito além de aparência. Uau. Sabe? Deus, ele não seleciona pessoas por raça ou cor. Então, eu creio que foi justamente por isso, sabe? Para mostrar para as pessoas que o evangelho vai muito além. Na verdade, não é sobre aparência, é sobre o que Deus te capacitou para ser. Se Ele te escolheu para ser uma pregadora, Ele não vai, eu só vou te escolher porque você é branca ou negra. E não, é justamente por você ser uma pessoa obediente, disposta a fazer a vontade dEle. Então, é por isso. Que lindo, que lindo. Gente, eu queria perguntas daqui também. Se for só a galera que está em casa, enfim, tem aqui, ó, na minha esquerda tem alguém aqui, vai direcionar uma pergunta. Fala para mim seu nome. Ah, é Rafael. Peleja. É Peleja. Microfone Batalha travada é. Rafael Castelar, eu queria saber de vocês qual é o conselho que você poderia dar para os jovens, né? Porque vocês são tão jovens, né? E conseguiram se encontrar em Deus, né? E entender que tudo que vocês vivem, estão vivendo hoje, é de uma certa forma para influenciar essa geração, a geração ao qual vocês fazem parte. Então eu queria assim, que vocês pudessem deixar um conselho, né? Qual conselho você daria para os jovens? Porque eu acho que aqui nós temos 3 gerações, né? Eu, por exemplo, tenho 36. Você... Vai falar que eu sou mais velho. Não. Vovô aqui sou eu. Não. Mas assim, temos jovens de 12, 13 anos que talvez vão vir após a gente. Então assim, eu queria saber qual conselho que vocês podem deixar para a gente, assim, de possíveis coisas que vocês já enfrentaram, sabe, para que esses jovens possam não estar desanimando na caminhada, e vocês são a prova viva de que hoje isso é possível. Sim. Você fala primeiro? Eu falo. Ela Eu gosto de gosta de falar. falar, tá? Misericórdia. Pode ser, gosta de falar. Eu gosto de falar. Depois Tá. Você conclui, você começa alguma coisa. Aí você interrompeu de Nervoso. repente, né? Vamos lá. Na verdade, eu tenho 7 anos que eu me converti a Cristo, né? Eu costumo dizer que eu sou novinho, bebê na fé. E eu, quando eu tive esse encontro com Cristo, a minha vida mudou completamente. Eu digo não isso no sentido de financeiro, mas eu digo isso de metanoia, de mente. E eu entendi que, de fato, eu precisava não só seguir a Cristo, mas respeitar os princípios. Eu acho que o jovem, ele precisa se encontrar em Cristo, respeitando os princípios bíblicos, a palavra de Deus, as doutrinas e etc, né? Então, assim, quando eu tive esse encontro com Cristo, de fato, e as coisas começaram a acontecer, não porque eu era bom, porque tem gente que acha, não porque é bom, porque prega, porque canta, porque é bonito, não. Esse é o propósito de Deus, é obediência. Porque obedecer é muito melhor do que sacrificar, né, pastor? Uau. Muito melhor. Posso falar? Pode. Ai, só Jesus. Não, ele falou basicamente o que eu ia falar. Ele Que copiou você, então? Ele foi toda uma, entendeu? Uma ligação. Mas é só obedecer, sabe? Deus, ele tinha uma promessa, ele tem uma promessa na minha vida desde os meus 8 anos de idade. E foi se cumprir agora, depois de 12 anos. E só se cumpriu porque eu obedeci, sabe? Então, se você tem um propósito, se você tem um chamado, obedeça, porque vai se cumprir. É só você fazer o seu papel de filho, que é obedecer o seu pai. Deixa eu fazer uma pergunta eu aqui. Você falou que com 8 anos você começou a entender essa promessa. Só para mim entender, assim, uma experiência pessoal, foi um manto, foi um reteté, como é que foi isso? Foi num retiro espiritual. Na verdade, eu ia para retiro de igreja por causa da piscina, sabe? Criança, gente, criança. E eu fui para esse retiro espiritual e tinha uma tenda, assim, onde eram realizados os cultos, e Deus usou o pregador da noite para falar para mim. Eu, com 8 anos de idade, foi convidado, né, o conjunto das crianças para ir até a frente para cantar. E eu, tímida, para quem não sabe, sou muito tímida, né? Estava eu lá atrás, assim, no meio das crianças. Ele levantou do lugar dele, ele foi lá atrás, colocou a mão na minha cabeça e falou: olha, Deus tem uma promessa muito grande para você, você vai ser muito reconhecida, e lugares que você não vai pisar, sua voz vai chegar. Uau! Aí eu, não entendia nada, né? Eu, com 8 anos de idade, eu falei: ai, meu Deus, eu vou gravar um CD.
porque, assim, poxa, eu com 8 anos de idade, 2008, hoje eu tenho 20, né? Eu com 8 anos de idade, não existia Instagram, não existia essa coisa de story e tal, não tinha. Então, eu não imaginava como que isso iria acontecer. E se cumpriu agora através das minhas redes sociais. Uau, gente. Quantos seguidores? 1.600.000 pessoas. Para com isso, hein? Para, muita gente. Que legal, que legal. Tem pergunta de casa lá do YouTube? Manda aqui. Estou aqui ouvindo. Uau. Essa foi forte. Só eu que estou ouvindo, né, gente? Desculpa, tá? Fala para mim, para com isso, por favor. Ai, para com isso. Presta atenção. Misericórdia. Vocês já sentiram um peso sendo um casal negro e Deus chamando vocês para influenciar essa geração? Isso em algum momento bateu um senso de responsabilidade, algo a mais, além do que o natural? Essa é a pergunta, uma vez que, além de ser cristão, ainda são negros e tem, enfim, né? Eu ouvi os bastidores lá do nosso bate-papo assim. Deus tem usado vocês para chegar em lugares assim, onde a palavra de Deus vai chegar. Galera, se prepara. Muito forte. Então, meu amigo, o que acontece? Quem perguntou isso? Sabe o nome? Não, né, pastor? Sabe o nome da pessoa que perguntou? Pode falar por nome, já perguntou, vamos ver. Eu acho que foi pelo YouTube. Ah, foi pelo YouTube, então vamos Estou aqui, ó. Aqui a gente está falando lá, Mirela Lopes, é isso? Sim, Mirela, Ok. vamos lá. Eu acho que a influência, ela vai muito mais que cor, foi o que a Patrícia estava falando. Eu sei que hoje existe um preconceito muito grande da sociedade, foi o que o pastor disse. O preconceito no Brasil existe sim, e é muito claro isso, né? Mas eu acho que quando Deus dá um propósito a alguém, isso vai muito mais do que a cor da pessoa. Isso se encaminha para a glória de Deus, é reino. É para glorificar o nome de Deus e não a nossa cor. Até porque, gente, tem uma coisa que é muito real, né? Que o branco e o negro são iguais. Yeah. Nós temos dois braços, duas pernas, nariz, boca, todo mundo. Então, assim, eu acho que é propósito de Deus, não por raça ou cor. Se bem que hoje existe uma certa, posso dizer que um número muito menor de negros, né? Sim. Influentes no Brasil. Isso é fato. Sim. Embora Deus nos fez iguais, a gente sabe que por conta do racismo estrutural, as oportunidades para os negros são menores. Nós temos que mudar essa realidade. Verdade. E aí eu creio que Deus está levantando vocês justamente para isso, para sacudir os nossos jovens negros e para que eles possam tomar posição e saber que não é pela cor da pele, é por aquilo que Deus depositou. Também. Dentro desse propósito que eu concluo, não pela cor, mas pelo propósito de Deus. Não pela cor, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus. Agora, mexe com vocês assim, Deus, é tanta responsabilidade que a gente tem, faz orar mais, faz se preocupar mais. Tipo assim, gente, tem quanto tempo essa sessão, assim, esse crescimento, assim, esse boom? Olha, uns 4 meses. 4 meses. Na verdade, a responsabilidade maior, além da nossa raça, da nossa cor de pele, é por a gente mexer com o mundo espiritual. Uau! Né? Porque, assim, na internet é muito fácil você encontrar digital influencer, porém é muito raro você encontrar crente, né? E, nossa, eu já li tantos comentários. Essa menina é crente mesmo, ela brinca com o nome de Deus. Tem gente que fala cada coisa e eu falo, ai, Senhor, complicado. Mas vocês vão me ver no céu, tá bom? Então, assim, a responsabilidade maior é justamente por isso, é por a gente levar o nome de Jesus, sabe? Uau! Bate palma aí, gente. Perguntas aqui no auditório, galera. Quem vai? Quem vai? Não precisa ser todo mundo de uma vez só, já falei. Olha, aqui no meio, aqui, ó. Corre lá. Já está lá, Liminha, já está ali já, Liminha. Ou quer dizer, Liminha no programa do Gugu, né? Que já Eu não acho está que mais... é em outro programa, não? Liminha? Liminha é outro programa? Eu acho que é do Silvio Santos. Silvio Santos. Que a Maísa falava Liminha. Não sei o quê. Liminha, é. Gente, meu Deus. Vai, aqui, ó. Aqui, ó. Foi? Aqui no meio. Pronto, no meio. Amém. Shalom, queridos. E aí, Terra? Marcos 5, 29 e 30, a Bíblia diz que Jesus sai direcionado para socorrer a filha de Jairo, mas no meio do caminho ele é tocado pela mulher do fluxo de sangue. Ali ele precisa quebrar uma religiosidade, um costume,
E essa mulher se sentiu constrangida, e ali eu vejo o encontro de duas igrejas. Uma igreja que está sangrando e uma igreja que está morrendo. Vocês hoje já encontraram dificuldade dentro da nossa denominação, em algumas outras igrejas, pelo estilo de vocês? Denominação seria, no caso, dentro do segmento cristão, dentro das igrejas, né? Eu não vou citar nome, Sim, não, sim. não convém, Sim. mas vocês já encontraram essa dificuldade? Porque a gente vê duas igrejas, uma igreja sangrando e uma igreja que está morrendo. Falou o pregador lá agora, hein? Olha. Uma sangra pelo pecado, pelo racismo, a que sangra está matando a nova geração que quer se levantar. Então vocês já encontraram essa dificuldade de querer falar, de querer se expressar, e de repente alguma igreja, alguma denominação falou não, aqui não. Vocês já encontraram isso? Qual é o nome do profeta? Esse é profeta. Qual o nome? Deve ser Abacuque, né? Isaías. Vladimir, você não tô, pela voz ali. Sou eu. Vladimir, sim, cara. Pastor. Pastorzão, pastor Vladimir, já sim. Mas eu acredito mais que isso não seja um problema da igreja. Vou te explicar por quê. E sim do sistema. Porque quando Paulo ele fala a respeito da igreja, ele diz que a igreja é uma unidade. É uma grande diferença de igreja para membros. Membros somos nós, igreja é unidade. Então eu não vou falar de denominação A, denominação B e C. Mas o sistema sim, ele é muito duro e aprisiona muitas pessoas até hoje. Mas a igreja somos todos nós, tanto Assembleia, como Batista, como Presbiteriana. Mas o sistema é duro, gente. O sistema é complicado. Mas a igreja é a unidade, né? Eu não falo da igreja em si, mas do sistema é complicado. A gente não pode parar. Sim. A gente precisa nos posicionar. E claro, eu penso muito, dentro desse texto que foi compartilhado, por que Jesus parou? Por que ele parou se havia uma menina de 12 anos que precisava de um milagre? Porque eu creio que para uma geração se levantar, uma outra geração tem que ser curada. Verdade. E assim, então o que nós estamos fazendo aqui, então foi falado de 3 gerações, tá? Eu estou aqui nessa geração dos 20. Para com isso, hein? Eu não vou... Mas eu creio muito que Deus tem nos dado oportunidade, tem pastores aqui, tem pastores da cidade, enfim, Deus tem nos dado oportunidade de sermos curados para que a próxima geração não venha morrer. Então, as igrejas, Deus tem permitido, né, seja através da internet, seja através de hangouts como esse, para que o evangelho seja pregado e temas como esse sejam colocados na mesa. Desculpa, pastor. Claro, por favor. E Ela já me falou que você interessante, o senhor interrompe. falou, só para concluir, eu estava até conversando isso com a Patrícia esses dias, tem muita gente que olha o Instagram da Patrícia hoje e olha assim, nossa, olha a autoestima dela, olha essa menina falando, olha como ela fala que é linda, mas ela um dia não teve essa autoestima, um dia ela sofreu muito com isso, e as dores dela foram dores intensas, mas as cicatrizes que ela tem hoje servem para sarar a ferida de muitas pessoas Uau. na internet. Então assim, tem muita gente, para Jesus pode ser mais forte, né? Glória a Deus. E então assim, tem muita gente hoje na internet que olha a situação da Patrícia, olha, eu quero ter uma autoestima como essa, mas um dia ela não tinha. Então eu acredito muito nisso que o senhor está Muito falando. bom. Que Deus está abrindo essa porta Sim. e através de vocês e tantos outros, Deus tem feito uma obra. Mais perguntas aqui, galera, aqui, ó, 1, 2, 3. Olha, agora o pessoal- Agora a galera Meu animou. Deus. Enquanto vocês vão chegando, fala para mim aqui, pessoal de casa aí que está online aí, fala aí. Vai lá, corre lá, corre lá. Fake news, já rolou fake news? já, sempre rola. Sempre O rola. que mais tem lá é fake news na internet. Tem. Instagram tem muito. Geralmente Tem tem. muito. Mas Tem assim, não é dos portais de notícia, não. É das pessoas mesmo, sabe? Que sempre... Elas Maldade não perguntam, ambulante, né? elas não perguntam. Elas já afirmam assim, sabe? Ah, que você quer, sei lá. Entendi. Aí eu vejo assim, bloqueio. E é isso aí. Já rolou sim, fake news. Já rolou, né? Aqui, Até- quem vai aqui? Já está com o microfone na mão? Sim, boa noite. Boa noite. Ai, você é linda, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Para com isso, beleza imensurável. Para com isso. Pera, eu tô nervosa, gente. Só um minuto, meu Deus. O que vocês aconselhariam para permanecer? Eu creio que existem princípios básicos, como a oração, como a busca diária, o posicionamento, mas além dos princípios básicos, o que vocês aconselhariam para permanecer?
Então, eu costumo dizer que o nível da sua busca revela o nível da sua necessidade. Então, quanto mais você busca Deus, isso só revela para Ele a sua necessidade dEle. Então, é por isso que eu sempre falo para as pessoas, né? Tem muita gente que manda assim, a filha do pastor fez isso comigo, eu vou sair da igreja. É porque você não depende de Jesus, você depende dela. Então, pega esse mistério. Então, assim, quando a gente entende que a nossa necessidade está completamente nele, o seu olho não se desvia para mais nada, sabe? E o evangelho é tão puro, gente, é fácil demais de inventar, a gente que complica tudo, sabe? Então, o princípio básico para permanecer é reconhecer a sua necessidade de Cristo e que aqui é o lugar onde você entrega tudo que você traz para Ele, sabe? Então, é isso. Top. Fala aí. Quem vai aqui, ó. Corre lá. De boa. Tem um varão aqui também, ó. Aqui no mistério, aqui com essa máscara mistério aqui, vermelha. Aleluia. Aqui tem um varão aqui, uma varoinha aqui. Já ia... Gente, eu sou assembleana, eu saio da amada igreja. Pode, vai, é legal, vai, é legal isso, você toca. Eu amo, eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. A igreja Amém. diga amém. Bate palma, a gente ama a Assembleia de Deus. Nós amamos, nós somos uma família, amém? Me enrolei toda. Mas Em línguas estranhas, não, foi em línguas estranhas que se enrolou ali? Foi, misturei aqui, mas já tô aqui, já tô sã. Eu me chamo Andressa e eu não vou fazer uma pergunta, eu só queria fazer uma colocaçãozinha. Eu acho muito importante. Eu faço biologia, né, numa faculdade pública, onde foi muito difícil entrar lá, mas depois que eu entrei, eu fiquei me perguntando, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Porque a gente ora, né, para entrar em um lugar e esse assunto, o racismo, né, o antirracismo, ele é muito levantado numa faculdade pública. Só que ele é levantado e de uma maneira muito braba para quem é servo de Deus. Por quê? Você se sente pressionado. Porque a bandeira do racismo, e aí eu vou para além da faculdade pública, no Brasil, ele está muito associado a partido político. Por exemplo, a esquerda. Só a esquerda fala de racismo e fala contra o racismo. A direita não. Aí levantam figuras, né, como o Bolsonaro, né? Não sei nem se posso falar nome. Não pode. Não pode. Desculpa. Aí levantam figuras para quê? Para dizer, olha lá, como a direita tradicional, cristã, aí já associa a religião, e aí isso oprime o cristão dentro da faculdade pública, porque você não tem direito de falar, você não tem direito a uma posição. E isso eu quero dizer que é um problema no Brasil. E a gente, como servos de Deus, a gente precisa se posicionar. Mas isso fica muito, assim, vago. Como se posicionar como servo de Deus? E uma coisa que o Espírito Santo, durante muitas aulas e palestras que eu assisto, o Senhor, ele tem despertado no meu coração o sentido de que nós, como jovens e servos de Deus, cristãos, devemos ser embaixador dele no sentido que devemos e temos que desenvolver senso crítico. Eu não vou lembrar a passagem, mas a Bíblia fala que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é o Espírito Santo que vai transformar a sua mente, que vai colocar no seu coração amor pelas pessoas, independente, né, se ele é negro ou aqui no Brasil pardo, porque a gente é muito miscigenado, né? Mas a Bíblia fala transformai-vos. Sabe o que significa? A gente tem uma responsabilidade. A gente tem essa responsabilidade. E qual é a responsabilidade? O senso crítico. E isso mais interessante é que isso foi nascendo, de certa forma, em mim, com o passar das aulas e com o passar até mesmo de ler a Escritura, ter o meu devocional. E eu comecei a ver racismo aonde para mim não era, porque o racismo no Brasil, ele é muito na entrelinhas também. Existem coisas que nem dá para perceber, mas no fundo é racismo. Por exemplo, quando eu era criança, eu ouvia coisas do tipo, isso não, isso é coisa de preto. E uma coisa que eu lembrei ainda agora enquanto vocês falavam, é que hoje eu sou casada, mas eu namorei um jovem, ele era negro. E eu comecei muito nova, né? Só misericórdia. Nessa Essa área, parte não Deus precisa teve que contar, tratar. não.
Aí o rapaz, o menino que eu namorava chegou pra mim e falou assim: chegou no trabalho todo feliz, se gabando porque estava namorando uma menina branca. Aquilo para mim na época gerou uma estranheza. Só que eu não percebi que ali era racismo, entende? O senso crítico e a nossa capacidade de mudar quem a gente é aqui na mente, o que a Bíblia orienta, é uma coisa que vai fazer você enxergar racismo aonde as pessoas estão achando que é normal. Sabe por que eu falo isso? Porque branco não sofre racismo. Tem muito branco levantando, falando, né? A gente só tem branco que sofre porque é branco demais. Não, a gente não tem noção. Sabe como a gente pode ter participação contra o racismo? É tendo senso crítico, é não permitindo que o racismo ele se espalhe. Pronto, qual é o seu nome? Eu esqueci, perdão, seu nome? É Andressa. Andressa, obrigado pela sua colocação. E assim, o que eu queria concordar, né, colaborar com vocês. Eu acredito que a igreja, e eu não estou culpando a Igreja de Cristo, eu falo a igreja como instituição organizada, nós nos silenciamos sobre temas que são importantes. E a igreja, ela deixou de liderar uma narrativa. Quando a Bíblia diz em Mateus 16, que o Senhor colocou a igreja, sabe, ali em Cesareia Marítima e declarou: esse é o lugar que eu quero a minha igreja, eu quero a minha igreja na porta da cidade, influenciando a cidade, aí as portas do inferno não vão prevalecer. Então a igreja, ela deixou de ocupar o lugar que é dela, e aí os nossos jovens passaram a ter o coração quebrantado no altar, mas a mente dominada por um sistema dentro das universidades. Então o que nós precisamos? Orar, renovar a mente, como você falou, e nós precisamos falar desses temas. A gente precisa trazer esses temas para a nossa realidade, a gente precisa se capacitar, os nossos jovens precisam estar preparados para argumentar. E é fato, o racismo existe, e infelizmente as pessoas, e aí eu não estou fazendo um julgamento, é uma realidade, as pessoas se utilizam de bandeiras como essa por interesses muitas vezes políticos, independente se é da esquerda, se é da direita, se é do partido A ou B ou C. As pessoas podem se utilizar de uma causa que é justa para ser um meio de alcançar os seus objetivos políticos. Então você jovem, eu quero te desafiar, sabe, você fazer a diferença. Jesus morreu por todos, a graça de Deus alcançou a todos. Paulo disse: judeu ou grego, ou seja, raça, homem ou mulher, ou seja, independente do sexo, Jesus morreu para salvar e para transformar. O que você disse, Romanos 12, renovar a vossa mente. Amém, obrigado pela sua colocação. Aqui, ó, bate palma para ela aí, gente. Muito bom. Quer falar? Tranquilo? Ok? Alguém levantou aqui? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite, apóstolo. Fala com o esposo dela também. Boa noite. Tadinho. Gente, eu não estou muito ligado no Instagram, mas acompanhei essa semana por causa dos originais. Ela muitos seguidores. E como a gente vem escutando muito sobre as esferas da sociedade, eu queria perguntar a vocês, porque o Instagram, a rede em si foi muito rejeitada pelos tradicionalismo cristão. A gente não entra, a internet é do diabo, a televisão era do diabo, e isso deixou de ser dominado por cristão. E também, como eu sempre venho ouvindo aqui na Nova, sobre onde que a gente não põe o pé, o diabo vai e entra com tudo. Então, como você disse que é uma influência hoje cristã, como você lidar com a parte espiritual? Porque a batalha com certeza deve ser enorme agora com essa visibilidade. Eu lido com terapia. Brincadeira. Gente, sério. Assim, eu costumo falar, eu estava conversando com o Diogo até esses dias, foi tudo muito rápido. Para mim foi tudo absurdamente rápido, sabe? Porque eu vejo que existem pessoas que lutam tanto por crescimento nas redes sociais, e para mim foi literalmente da noite para o dia. Eu postei um vídeo, no dia seguinte eu tinha 500 mil de visualizações, eu não tinha nem as notificações ativadas no meu telefone. E foi muito rápido, muito rápido. E eu sempre não, né? Já era bem resolvida, sabe? A minha autoestima já era aqui em cima, antes do Instagram, e eu já tinha certeza de quem eu era antes do Instagram. Só que é muito complicado porque você precisa ter a sua identidade muito estabelecida, sabe? Não é fácil. As pessoas, elas almejam tanto, né, ser famoso, ter reconhecimento nas redes, porque elas não imaginam a retaliação que é, ainda mais quando você leva o nome de Cristo. E o diabo mesmo começou a atacar a minha mente. Eu nunca contei isso aqui, na verdade, em lugar nenhum.
Mas o diabo começou a atacar a minha mente de inúmeras formas, tentando me inferiorizar, tentando descredibilizar o chamado de Deus para a minha vida. E foi onde eu contei para o Diogo. Na verdade, eu nem contei, ele percebeu, né? Marido, ele sente. Sou sacerdote ele da minha sente. casa, né? Sou sacerdote. E ele começou a reparar que tinha alguma coisa errada, que eu pegava telefone triste, eu já não tinha ânimo para gravar. E ele perguntou o que está acontecendo. E eu falei, olha, os comentários das pessoas, tem gente que me xinga, gente que nem me conhece, fala que eu não sou crente. E isso me machuca, isso me fere. Então foi onde nós começamos a orar muito e buscar muito a Deus e estabelecer de fato a nossa identidade, porque eu entendi que quando eu tivesse certeza de quem eu era, não eu, Patrícia, de quem eu era em Cristo, nada iria me abalar. Então foi aí que nós entendemos que a nossa busca deveria aumentar conforme a notoriedade fosse aumentando também. Então, quanto mais conhecida você for, mais Deus você precisa buscar, mais forte o seu espírito tem que estar, porque o diabo ele não é satisfeito com a nossa vida. Só da gente estar aqui respirando, isso aqui já é uma afronta para o diabo. Agora, isso aqui é muito pior. Porque você sabe? ocupa, né, uma Exatamente. plataforma que ele domina. Sim. Então ali você está fazendo a diferença. Então, caramba, a gente prega num culto aqui para 300, 400, 500, uma conferência para 800 pessoas. Então, uma publicação sua é 1.600.000, é isso? Isso só no Instagram, fora no TikTok também. E TikTok também, né? Tem e lá aí, o pessoal e aí, lá. olha o que rola. Quantas pessoas... A gente sabe que isso vai se multiplicar, e muito mais, e as pessoas baixam o vídeo, vai para as casas. Então, essa é a plataforma dela. Então, quanto maior for o nível do seu chamado, maior o nível do seu comprometimento. Exato. Pastor, Exatamente, interessante também que ele falou uma coisa ali, que isso aí, muita gente fala, né? Que a internet é uma plataforma do diabo. Se eu parar para você e falar que de 3 meses para cá, nas nossas lives, nós já ganhamos na verdade, Jesus já salvou mais de 1.000 pessoas. Uau. Eu vou repetir, gente, mais de 1.000 pessoas na plataforma digital, tá? Então, assim, na verdade, não é a plataforma que é do diabo, é a maneira que você utiliza ela. Isso. Exatamente. Então, pra gente, é uma bênção, né? É uma É uma benção. bênção. Tem pergunta aqui, gente? Tem mais uma pergunta? Mais uma aqui, vamos lá, quem eu não vi? Ele aqui ainda, o profeta aqui. O ele profeta fazer quer falar mais ainda? uma. Rapidinho, que tem muita gente bem ainda. Bem rápido. Era essa segunda. Como é que você, como influencer, que na internet, né, a gente está falando sobre a internet, sobre preconceito e também sobre jovens que não ficam satisfeitos com tantos seguidores, como é que você aconselharia se buscar uma terapia, buscar em Deus e jovens também? Como é que era? Eu entendi. Buscar como Insatisfação porque tem pouco Isso. seguidor? Não, porque É isso? É isso, é insatisfação pelo poucos seguidores, não alcançam outros seguidores, porque quer ser aquela pessoa, quer ser notado. Como é que Perfeito. você aconselharia se busca uma terapia, em Deus, ou quem não tem Deus, esse exemplo, porque como você influencia, seria muito ótimo esse tema, né, de Sim. depressão, na verdade. Olha, O que eu aconselho para pessoas que não estão satisfeitas com números é que elas não busquem números. É basicamente isso. É basicamente isso. Eu tô triste porque tô tendo poucos seguidores. Não busque seguidores, sabe? Porque você pode ter 100 seguidores. Você falando de Jesus, que Jesus cura, salva e liberta, são 100 pessoas que estão sendo alcançadas pela palavra ali. Então, é isso. é a história do pastor. Ele tem 5 ovelhas ou tem 1.000 ovelhas. O amor é o mesmo. A responsabilidade é o mesmo. É mesmo, né? É o que ela falou no início, eu peguei aqui. Não é sobre performance, é sobre identidade e propósito. Então ela sabe quem ela é, ela entendeu o propósito. Demorou 12 anos para acontecer. Ela tinha uma promessa com 8 anos de idade. Ela pensou que ia ser o disco, ou melhor, estou brincando, o CD, né? Ia ter o playback, aquela coisa toda, tal. É saber quem você é. Se você sabe quem você é, você vai cumprir o propósito. Interessante, pastor, que dentro disso de saber quem você é, até onde você recebe a promessa, até essa promessa acontecer, virão propostas, tá, gente? Muitas, por sinal. Eu já estive perto da Patrícia e no nosso começo mesmo, a Patrícia recebeu o convite para ir para fora do Brasil, para ganhar em euro. A Patrícia recebeu o convite para estar em um karaokê com uma das cantoras mais famosas do Brasil e do mundo hoje. A Patrícia recebeu o convite para estar no The Voice agora, sem nada, só por fazer um vídeo, e ela rejeitou tudo. E a promessa de Deus chegou. Mas a pergunta é, se ela aceitasse as propostas, será que a promessa chegaria? Pega a terra.
entre a promessa e esse inteirinho do propósito, muita coisa vai chegar. É aí onde você tem que obedecer e dizer não. Promessa e propósito tem proposta. Tem proposta. Perfeito. PPP. PPP. Promessa e proposta. Ei. Labarachai. Muito legal. Diogo, incrível, incrível, incrível. Mais pergunta. Rodrigo, fala aí, Rodrigo. Você quer fazer pergunta, Rodrigo? Aqui. Amanda aqui, depois Rodrigo. Meu Vai, Deus. Rodrigo. Ele é solteiro, as meninas. E aí, terra? E aí, profeta? Eita, glória. Fala aí. E aí, tudo bom? Beleza? Cara, eu não sei o que eu vou perguntar. Ué, gente, mas... Me jogaram assim, entendeu? Não estava preparado. Mas vamos lá. Diogo, eu tenho visto que você é um cara de Deus, né? Que você, assim, tem se permitido viver algumas coisas com o Senhor. E assim, como tem sido pra você? Porque eu acho que ia ser bem desafiador, né? Tá com uma pessoa que hoje agora tá exercendo, assim, essa influência e, tipo, fazendo a diferença aí, animando a galera, os jovens. Como você tem lidado, assim, com essa situação? Tipo, tipo, de ver ela realmente... Porque vocês acabam ficando muito exposto, né? Tipo, as pessoas, às vezes, querem saber muito sobre a vida de vocês e tal. E, assim, até quando vocês põem limite nisso? Enfim, é isso a minha pergunta. Improvisado. Pergunta perfeita. Pergunta boa mesmo. Na verdade, cara, foi o que você falou. As pessoas hoje, elas querem saber de tudo, né? Você perguntou como eu me lidou com esse fato da Patrícia hoje ser uma grande influência na internet. Primeiro ponto, eu fico muito feliz. Por quê? Porque ela se tornou uma grande influência na internet, falando nada mais, nada menos do que de Jesus. Sem mostrar corpo, sem biquíni, tá? Todos os seguidores que estão lá foram só através de Jesus, autoestima, palavra de Deus. E hoje, cara, eu fico muito feliz de fato por isso. Por quê, Diogo? Porque as pessoas querem saber de tudo, mas o tudo que elas querem saber não é nada mais, nada menos de que uma vida de um jovem cristão que somos nós. Nós vamos para a igreja, nós somos normais, nós brincamos, nós oramos, nós servimos a Deus de fato. E é isso que nós mostramos para eles. Não é maquiagem, tá? É de fato quem nós somos. É isso que nós mostramos lá. Uau. Concluiu, gente. Patrícia, você é influenciadora, mas ele te influencia? Varão, vou te falar a verdade. Algumas pessoas olham pra gente hoje, imagina que o Diogo me conheceu agora, né? No meio desse boom, no meio da bonança. Mas não, nós temos 1 ano e 7 meses de namoro e 3 de casados agora. Aleluia! Meu Deus! E quando o Diogo me conheceu, eu estava completamente longe do propósito de Deus para minha vida. E quando ele me conheceu, ele falava: menina, você tem um potencial absurdo nas mãos de Deus, você precisa entrar no propósito. Eu falava: ai, Diogo, meu propósito é ir para a igreja, só ofertar, dizimar e ir para casa. E cantar lá no meio do povo. Né? Porque eu não queria me envolver com nada da igreja, nenhum ministério. E ele sempre acreditou em mim. E ele falava: ele falava exatamente assim, eu lembro disso nitidamente, no portão da minha casa. Ele falou: quando você entender verdadeiramente quem você é em Cristo, você vai decolar. E aconteceu. Aconteceu. De fato, quando eu reconheci, quando eu passei por todo esse processo de renunciar a todos os convites e estabelecer a minha identidade em Cristo, tudo aconteceu, literalmente tudo aconteceu. Então, o Diogo, ele nada mais foi do que um profeta para minha vida, porque eu acho que eu ficava até um pouco com ciúme, eu falei: Senhor, por que tu não fala para mim direto? Fala para o Diogo para ele me falar. Eu ficava com um pouco de inveja branca, brincadeira. Eu orava um pouquinho mais. Mas... Então, assim, o Diogo, eu tenho certeza que foi Deus mesmo que colocou o Diogo na minha vida. Eu orei por ele, né? Eu fiz uma carta, para quem não sabe. Ai, romântica. Eu fiz uma carta para Deus quando eu estava solteira. E eu escrevi nessa carta, eu falei: Senhor, eu quero um varão tatuado, alto, profeta, que exerça o ministério. Senhor, pode ser qualquer coisa. Tocar bateria, guitarra, louvor, palavra, qualquer coisa. Que ele exerça o ministério. Eu já vou brincar de novo para falar para você. Ó. Você que está solteiro, faz a carta de beleza,
Faça a obra de Deus que vai dar certo. Você já deu esse conselho? Aí, Tem que frisar aqui, Tem. guardar, você tem que guardar. escreve isso. Então, eu fiz uma carta falando tudo, todas as características. E quando eu conheci o Diogo, eu não queria nada com ele, porque ele era pastor. E eu, aí ele vai ficar me levando para a igreja, vai ficar mandando eu dirigir com 10 irmãs. Mas estamos aqui casados, para honrar o nome do Senhor. Aleluia. E não estou dirigindo com 10 irmãs. Ai, chegou a cair aqui, gente, o ponto aqui, por favor. Perguntas aqui por enquanto. Quem mais? Aqui, Amanda, aqui, ó. Corre aqui, Amanda. Brunão, vem aqui dar um suporte. Não é Amanda, não? Gente, de onde? Gente, meu Deus. Perdão. Chegou a minha vez. Terra. Boa noite. Boa noite. Eu conheci você, né, como acho que todo mundo, pelos vídeos, né, por serem engraçados. Mas eu tive muito, assim, surpresa de ter entrado no seu perfil e tá rolando uma live com vocês dois. E, assim, eu via o amor que vocês têm pelas pessoas que estão acompanhando vocês, né? E a preocupação que você tem, não só de ser uma mulher engraçada, mas daquilo que você carrega como mulher de Deus e o que vocês querem liberar na vida daquelas pessoas. Eu queria, né, assim, dizer parabéns para vocês, né, pelo que vocês têm feito, não só se preocupando em trazer seguidores por ser engraçada, mas por derramar a vida de Deus na vida daquelas pessoas. Mas a minha pergunta é, se você, Patrícia, se você já sofreu algum preconceito, porque eu já sofri muito por ser engraçada, querer ser engraçada, e às vezes as pessoas olham com um olhar meio preconceito por ser mulher. E eu queria saber se você já sofreu ou sofre esse preconceito por ser engraçada e por ser mulher. Então, sobre preconceito, né? Então, existem inúmeros tipos de comentários negativos ao meu respeito das pessoas. Tanto por, ela está brincando e não é crente de verdade. Tanto por qualquer coisa, né? As pessoas, elas sempre arrumam um motivo para falar. Só que eu entendi, uma das coisas que eu estabeleci na minha identidade em Deus, é que eu só permitiria que o preconceito entrasse no meu coração se ele estivesse vazio. Então, eu enchi meu coração do Espírito Santo. Assim, não tendo mais espaço para nada. Então, eu entendi que eu só me sentiria julgada se eu permitisse que o julgamento das pessoas entrasse no meu coração. E eu louvo a Deus porque meu coração está cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, cheio da maturidade que Deus depositou em mim. E eu não olho mais para isso como crítica, eu olho como perda de tempo da pessoa mesmo. De falar uma besteira e achar que está me desmotivando de alguma forma. Vai, Bia, pergunta, me fala. Não estou enxergando nada, sangue de Jesus. Não, tá aqui, tá no ponto. Ah, tá. Você vai virar meme. Quais? Sangue fogo. Uau. Ele sempre fala isso, meu Deus. Querem saber se os planos do casal, para os próximos anos, 2021, vocês têm planos? O que vocês estão projetando? Sim, temos muitos planos. Nossa amiga ali foi muito feliz em falar que nós tomamos muito cuidado com o próximo, né? E assim, gente, nosso amigo ali também falou sobre números. Eu acredito, pastor, que Deus não nos daria esse número de pessoas na rede social se não fosse para nós ajudarmos essas pessoas de alguma forma. Existem duas coisas que Jesus falou muito na Bíblia. A primeira foi de dinheiro. Por incrível que pareça, Jesus fala muito de dinheiro na Bíblia. A segunda é sobre reino. E reino é você compartilhar o que você tem com algumas pessoas. Nós temos um grande projeto para o ano que vem. E nós estamos orando muito a Deus por isso, que é de ajudar muita gente que precisa. Não só na internet, mas pessoas carentes também, de ir para a rua, de fazer de fato o ID, né? O evangelho, de levar comida, de levar alimento aos necessitados, de cobertor, etc. Nós temos esse projeto. Então vocês vão lançar projetos aí, 2021 vem com tudo. Para a Seara. Sim. Já estão trabalhando nisso já. Já sim. Que lindo. Já. Mais alguém aqui, gente? Mais uma aqui, outra ali. Aqui é... Três pessoas. Isso. Vai a primeira. Primeiro, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Assim, quando eu comecei a acompanhar, assim, o tempo todo eu fico mandando seus vídeos para minhas amigas, a gente ri muito. Mas eu vi o quão ele realmente, o Diogo, né? Ele é uma base para você. Então, eu louvo a Deus por vocês. Mas eu queria perguntar em questão de vaidade. Vaidade em questão de números.
Porque eu imagino que realmente foi da hora para outra, mas a gente é homem. Então, como foi para você também chegar e ver, cara, eu tenho esses seguidores? Tipo, porque eu entendo, óbvio, que a gente, quando influencia por Deus, a gente carrega Deus. Mas a gente também é humano. Então, às vezes, a gente caraca, meus números. Mas como você lida com isso, de matar o seu eu interior, e qual dica você dá também para outras pessoas que podem ter um aumento de seguidores, de tipo assim, não se perde nesse caminho, continua seguindo. Muita glória. Pergunta maravilhosa. Assim que tudo começou a acontecer, eu já estava num período de oração muito forte, muito intenso. E em uma dessas orações eu falei, Senhor, se for para eu chegar a lugares altos e não reconhecer que é pelo Senhor, é para o Senhor, não me faça chegar. Sabe, eu fui muito sincera, eu falei, Senhor, se for para eu chegar a 1 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões e me perder, não lembrar de onde eu vim, não lembrar que foi a mão do Senhor que fez isso, não me permita chegar. Então, eu acredito que o que me faz não subir a cabeça, né, a palavra certa, a soberba não entrar, é o meu reconhecimento de que nada disso que está sendo realizado na minha vida é porque a Patrícia é engraçada e fala de autoestima, e sim porque Deus tem um propósito. Tem um propósito, exato. Agora, eu queria complementar, Diogo, também, se quiser. Eu acredito muito também que você precisa estar preparado para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você não pode ter medo do crescimento. Paulo disse, eu sei estar por baixo, eu sei estar por cima. Então, existem pessoas que não assumem aquilo que Deus tem na vida delas, e elas se intimidam. Então, assim, que chegue os 5 milhões de seguidores, e que Deus possa usá-los para os artistas, que Deus possa usar, sabe, nas esferas da sociedade com muita autoridade. Então, uma dica para os jovens, o complexo, muitas vezes, nos impede de assumir o nosso lugar em Deus. Então, se Deus quiser fazer, deixa Ele fazer. Não tenha medo, claro. Nós não podemos nos perder com os resultados, mas se eles chegarem na vida de vocês, desfrutem e saibam que é Deus, para você não perder a oportunidade também. Exato. Interessante também, só para concluir, é que hoje eu tenho um relacionamento com muitas pessoas, né? Classe alta, classe média, classe baixa. Se tratando nesse ambiente de pessoas diversificadas, existem pessoas que eu conheço que têm muito e aparentam não ter nada. Existem pessoas que não têm nada e têm uma prepotência como se tivesse muito. Então, não é o número, não é o que tem, é de fato quem a pessoa é. Eu acredito que a pessoa que ela é soberba, na verdade, ela não se tornou soberba, ela só revelou quem ela era, entendeu? Então, existem momentos, pastor, que é até engraçado. Esse dia eu estava com a Patrícia, eu tenho uma motinha na elétrica que eu peguei com um amigo meu, falei, vamos na praia. Eu vi. Aí eu peguei e fui na praia com a Patrícia. Só que, gente, de verdade, eu esqueço o que está acontecendo. Está tudo muito recente para a gente. Aí eu estava na praia brincando com ela, daqui a pouco, ai, meu Deus do céu, Patrícia ali, ai, o Diogo. Aí é onde a realidade entra, entendeu? Aí é onde eu paro e penso. Exatamente assusta assim. vocês, então? Assusta, porque eu Na esqueço. verdade, cai a real, né, Eu na esqueço gente? direto. Porque, assim, a gente está junto. Exemplo, isso acontece direto, assim, direto. A gente está no shopping comendo, do nada. É exatamente assim, gente. Eu vou... Desculpa, pastor. I'm sorry. Bilíngue. Diogo sou eu. Tá a gente conversando e eu. Ai, Diogo, não sei o que lá. Às vezes eu tô suja, chega uma pessoa. Ai, meu Deus, eu não acredito. Se tremendo, chorando, eu fico. Meu Deus, o que é isso? Tá passando mal, preciso de uma água. É exatamente assim. Então, a nossa ficha só cai mesmo que nós somos conhecidos, né? Através disso, quando a gente sai na rua, porque no nosso cotidiano é a mesma coisa. E o estilo do boy é assim mesmo ou assim você que dá uma roupagem? Não, é ele que bota esse negócio mesmo. Olha, Tá quando eu top. conheci A Diogo, eu minha falei, calça você dele. não se veste igual um pregador raiz. Ele vai pregar assim, cadê o terno, a gravata? Sou O liberto. sapatinho preto com a graxa. Eu sou liberto. Top, gente. Bate palma aí, galera. Mais uma no YouTube tem aí? Mais uma pergunta, é isso? Alguém aqui? Tinha uma pessoa lá no meio. No aí. meio aqui atrás, ó, aqui, ó. Coisa linda. Vambora pra gente encerrar. Pode encerrar, galera? Tô nervosa. Para com isso. Então, sobre o
preconceito ainda. Quando eu vejo alguém sofrendo preconceito, me dói, de verdade, eu sinto. Não como a pessoa, né, óbvio, mas eu sinto muita dor. Mas sobre a pessoa que fez com a outra, eu não consigo ter raiva, eu tenho compaixão. Eu fico pensando que a pessoa está perdida. E eu não sei se é o certo. O que eu tenho que sentir como cristã por essa pessoa que fez o racismo, que fez isso com a outra? Porque o que eu tenho é só compaixão mesmo. Essa é o pastor da igreja. Essa é com ele. Primeiro, eu acredito que essa compaixão é um chamado de Deus. Ela vem de uma forma para você interceder, orar. Eu acho que o Diogo, na verdade, respondeu logo no início, quando ele sofreu racismo, e ele vai colocar para frente, vai dar aquele choque de ordem, mas naquele momento ali, Deus ministra o coração dele para liberar perdão. Então, eu acredito que é uma realidade que nós temos que enfrentar, mas nós temos que orar também para que haja libertação sobre a vida dessas pessoas, porque nós entendemos que é uma questão cultural, mas também é uma questão espiritual. É o inimigo que usa essas pessoas para feri-las, talvez elas não tenham ideia. Então, se você não tem raiva dessas pessoas, esse é o sentimento. Jesus disse no Sermão da Montanha que nós somos bem-aventurados, inclusive quando nós somos perseguidos. Então, como filhos de Deus, o nosso coração tem que ser esse que você tem. Isso é incrível. Isso não significa que nós não vamos levantar essa bandeira, sabe, para mudar essa realidade, mas ter esse coração livre é o que Deus espera de todos os filhos seus. Então, eu penso dessa forma. Não sei, Diogo. O pastor foi muito feliz também quando ele falou no começo aqui a respeito de nós entendermos o cenário do Brasil e nos colocarmos de fato como igreja. De que forma? Orando, buscando a Deus e ensinando a igreja de fato o que a igreja tem que fazer. Não só sobre racismo, gente, mas quando tem uma mortandade que assola na nação, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus. Porque a igreja, Deus levantou a igreja para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. Então, nós estamos aqui para isso. Terra, é manto. Senti até pentecostal agora, que é forte. Gente, que papo incrível. Não, foi maravilhoso, eu sei que vocês gostaram também. Nós vamos orar por esse casal, eles vão orar pela gente também, orar pelos nossos jovens. Eu sou muito grato a Deus, quero agradecer o carinho de vocês, simples, disponíveis. A gente sabe que a agenda está uma loucura, e estar aqui foi uma conexão do Espírito mesmo, algo assim, em Deus, e eu sei que isso de alguma forma vai impactar e vai abençoar a vida de tantas outras pessoas. Eu creio, assim como Deus levantou Daniel, assim como Deus levantou Esther, Deus está levantando vocês para influenciarem nessas esferas da sociedade, principalmente no entretenimento, nas mídias, e é só o começo. Nós profetizamos, é só o começo. Levanta suas mãos. Nós declaramos que nós vamos ver vocês em todos os programas de televisão. Nós declaramos que nós vamos ver vocês em lugares estratégicos, mas com esse coração tão incrível que vocês carregam, né? Dessa essência, desse olhar pelo próximo, como foi testemunhado aqui, sabe? Se preocupa, derramado que vocês carregam. Então vocês têm um lindo ministério, que Deus possa realmente guardar na entrada e na saída, e que vocês sejam uma resposta nessa geração, mais e mais. Nós oramos e abençoamos a vida de vocês. Quero pedir os jovens para se colocarem de pé. Vamos fazer uma canção aqui com o time de louvor. Patrícia, você louva? Você acha que dá? Você acha que dá? Eu canto. Você acha que dá para... Dá. E o Diogo orar pela galera? Você acha que tem tudo bem? Pode ser? De boa? A galera da banda pode subir aí, tá junto, vai. A gente veio carreira solo. Não, a banda da igreja, banda, né? São os anjos. São os anjos, né? Isso, que eles vão tocar o coração. Eita glória. Pode manter aí, varão. Se pede aí. Coisa linda. Amém. Nós vamos orar primeiro? Vamos louvar? Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Vamos levantar esse nome. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 la ra 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 ra, la ra 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 ra, la ra 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 ra. Oh, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Espírito Santo de Aleluia. Deus, Tu estás aqui, Senhor. Tua presença real em nosso meio aqui esta noite, Pai. E nós queremos te louvar, ó Pai, que numa sociedade, ó Pai, racista, numa sociedade, ó Pai, que nós enfrentamos algumas barreiras, o Teu Espírito Santo está no nosso meio para confirmar que maior é o que está em nós do que está no mundo. Deus, nós queremos orar nesse momento, ó Pai, em concordância com essa igreja linda que aqui está. Deus, nós declaramos sobre a vida deles, ó Pai, um desatar nesta noite. Ó Pai, existiam pessoas que entraram aqui, ó Pai, com algumas incógnitas. E hoje, ó Pai, esse bate-papo foi um bate-papo que não foi algo armado pelo pastor, não. O céu está aqui no nosso meio. E nós profetizamos, ó Pai, nesse momento sobre a vida dessas pessoas que aqui estão, que o ano de 2020 ainda será um ano de vitória, que o ano de 2020 ainda será o ano do novo de Deus, que o ano de 2020 ainda será o ano do algo novo. Se prepare, porque você ainda vai fazer a diferença para essa geração que nós fazemos parte. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou chegar, só para a glória do nome dele. Tem gente que olhou para a tua situação, para a tua genealogia, e está dizendo que você não pode, está dizendo que você não é capaz, mas o céu hoje está dizendo, o sinal está verde, e se prepare, porque Deus não precisa de palavra de homem. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a... Levante as mãos em nome de Jesus, levante o mais alto que você puder.
O diabo está batendo em retirada nessa noite, porque esse ambiente aqui é um ambiente espiritual, e Deus está depositando a autoridade sobre nós, a autoridade sobre nós. Então receba, adore, porque grande é o que Deus vai fazer através da tua vida. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és, só tu és. Não, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Uau. Obrigado, Jesus. Que presença gloriosa. Nós oramos para que esse casal esteja escondido na tua presença. Nós oramos para que o Senhor possa fazer mais e mais e mais e mais e mais. Sem culpa e sem retenção, eles vão fluir mais e mais e mais e mais. Que recaia sobre a vida deles o favor de estar diante dos príncipes. Espírito Santo, obrigado por essa noite, por esse encontro de propósitos. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer mais e mais. Nós te agradecemos e clamamos pela tua cobertura sobre os teus filhos, em nome de Jesus.